Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Tá começando mais um Janelas Podcast, episódio 44, quase 50 episódios, meu Deus, nem eu acredito, quase 50, gente, quase um ano, né? A gente tava conversando aqui, mês que vem a gente faz um ano de podcast, um ano de canal, e é um sentimento de gratidão muito grande. E gratidão a cada um de vocês que são inscritos no canal, a gente tá aí rumo aos 1.000 inscritos, tá quase batendo 1.000 inscritos no canal. E assim, muito obrigada, gente. Gratidão a vocês que se inscreveram no canal. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda a gente. Vocês não têm noção. Parece que é só clicar no botão lá de se inscrever, mas pra gente é muita coisa. E vocês que não são inscritos ainda, gente, se inscreva no canal. Ajuda a gente aí. Quase 1.000. A gente vai comemorar 1.000. Não sei como ainda, mas a gente vai comemorar 1.000 inscritos. E no Instagram, a gente tá com quase 3.000 seguidores. Muito obrigada também a vocês, seguidores. Valeu demais. Nossa, gente, é só gratidão. E assim, chegando um ano, a gente começou a falar aqui, né, que o canal tá com quase um ano e já vem aquele sentimento, assim, né, de gratidão. E eu tô aqui com uma mulher incrível. Só vem de mulher incrível aqui, né, gente? Uhum. Nossa Senhora. Bem-vinda ao Janelas, Flávia. Obrigada, boa noite, gente. Como é que você tá? Tudo bem? Gente, vai ser boa tarde. Não tem problema. Gente, esse é um episódio gravado, não é ao vivo. A gente faz alguns episódios gravados aqui, né? Às vezes a convidada não tem disponibilidade no sábado e a gente não vai perder, né? de fazer esse momento. E aí a gente grava durante a semana. Esse é um episódio gravado. Eu tô dando boa tarde pra vocês aqui por enganação. À noite, 7 horas da noite. Mas é assim mesmo. Ah, ok. Mas hoje é sábado. Sábado à tarde, né, Cádiz? 4 horas da tarde. Você não é o primeiro podcast que você participa, né, Flávia? Não, participei do outro podcast. Aqui também. podcast. Aqui podcast. E gostou dos meninos? Já bem tranquila nesse, né? Já tá Sim, expert. Eu me senti super à vontade com os meninos. Eles me deixaram super à vontade. Ai, que bom. Muito bom. E aí você já vem mais tranquila pro nosso, né? Sim. Bom demais. Eu já tava, assim, um pouquinho ansiosa, sabe? Porque você é uma mulher nossa, né? Flávia Peterson. Eu já tava um pouquinho nervosa também. Inclusive, a gente tava conversando aqui no último episódio, foi com as meninas lá do Predi, né? Que todo episódio dá aquele friozinho na barriga, sabe? Ah, mas você já acostumou, são quase 50, né? E eu ainda, todo episódio, é aquele friozinho, porque todo episódio é uma pessoa diferente, né? Então, como conversar com essa pessoa, como se conectar, né? Então, vai ser diferente todo episódio. Então, eu não me acostumei ainda. E que bom, né? Que eu não me acostumei. Eu ia te falar isso, que bom. Senão perde a graça, que né? tem essa expectativa, né? Esse sentimento. Ô, Flávia, você foi uma das primeiras mulheres que entrou assim, na nossa lista, sabe? De convidados. Quando a gente foi começar o podcast, e aí, vamos pensar aqui numa lista inicial. Quem a gente chamaria para o podcast, né? Então, naquela lista, assim, uma lista pequena das pessoas que passou na nossa cabeça naquele momento, você tava lá. E assim, ó, pra você ver, quase um ano e ela não tinha vindo aqui ainda. Tô me sentindo honrada. E Cadinha até perguntou, gente, eu tava esperando o episódio de Flávia Peterson. Ô, Flávia, você interage muito com as pessoas na rede social, no Instagram? Sim. Eu preciso disso pro meu trabalho. E também foi algo que surgiu na pandemia. As pessoas sempre me perguntam se eu sempre fui comunicativa, se a rede social sempre existiu na minha vida. Não, na verdade, a rede social ela surgiu por uma necessidade. Durante a pandemia, eu passei um tempo, todos nós, né, em casa, e aí eu vi o meu negócio, que no meu caso, sou dentista, o meu consultório ele foi fechado, como vários comércios. E aí eu comecei a fazer muito curso na internet. E meu esposo, eu sempre estudei muito, gostei de estudar muito, e ele falava comigo assim, você tem tanto conteúdo, tanta coisa para ensinar, tanta coisa para dar dicas dentro da sua área, por que você não aproveita esse tempo e expõe isso? Então, era uma forma de alavancar meu negócio e era uma forma também de ajudar as pessoas, até da minha área. As pessoas falavam um pouco sobre odontologia, sobre dicas de saúde bucal, e eu não tinha nada, nenhum instrumento. Literalmente nada. Nem o telefone não era o último do ano ou o melhor para fazer, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu tinha a necessidade. Eu vi colegas de especialização assim, sem ter como pagar a conta, porque a cidade onde eles moravam fechou tudo sem possibilidade nenhuma de retorno. E era uma chance de acontecer aqui também, então eu vi na rede social uma oportunidade.
Nossa, que bom. E foi uma dica, assim, do seu marido, né? Foi. Que legal. Ele sempre me impulsionou a tudo, né? A abrir empresa, ele é mais ativo nesse sentido, ele é mais corajoso e ousado. Eu tenho mais pé no chão e fico mais medrosa em relação a algumas coisas, mas sempre os meus projetos, ele sempre impulsionou e sempre ele que falava, não, faz. Eu nunca tive muita coragem, não. Pode parecer que sim, mas eu nunca tive muita coragem. Parece. Inclusive, você falou, né, sobre o episódio ao vivo e tal, gravado. Sim. Eu falei, gente, como assim não parece? Parece que você é, nossa, não, super... não sou. Inclusive, as pessoas perguntavam assim, como que surgiu a ideia do look do dia? Como que surgiu a ideia até de gravar coisas no Instagram? Na verdade, foi uma pressão que eu sofria todos os dias durante a pandemia de uma colaboradora de empresa. Então, Grazi, beijo, viu, Grazi? Se estiver assistindo aí, saudade. Grazi hoje mora em Portugal e Grazi falava comigo assim, nossa, mas eu sempre fui a algum dentista e ninguém nunca me explicou isso. Fala isso para o povo. Eu falava assim, não, eu só quero ser dentista, eu não quero gravar. Eu não quero aparecer, eu quero chegar e trabalhar e resolver o problema e ir embora. E aí, todos os dias, Grazi batia por volta de 3h30, 4 horas, nosso intervalo, batia, grava um vídeo hoje, até que esse vídeo saiu, o primeiro vídeo. E aí ela falava assim, mas a gente sempre fica comentando das suas roupas, das montagens de looks e tal, faz um look do dia. Eu falei, nossa, será que vai dar certo? Look do dia? Quem tem interesse em ver look do dia? E é tão engraçado que hoje as pessoas cobram quando eu não apareço com o look do dia. Mas estou sentindo falta. Não teve look do dia ainda. Que legal. E que legal também uma colaboradora, Sim. né? Te impulsionar nisso. Sim. Muito bom. Então, você, lá na rede social, você não fala só de odontologia, né? Não. Eu dou outras dicas, né, gerais. Agora, inclusive, está rolando dica de maternidade. Não deveria, porque é mãe de primeira viagem. Não sei se eu já tenho essa autonomia e essa autoridade para dar dicas como mãe de primeira viagem. Mas algumas coisas que realmente eu experimento, eu falo. Então, rola todo tipo de assunto lá. Ai, que bom. Acho que cria mais conexão também, sim, né? Sim. Agora que é mãe... Sua filha tem quantos meses? 3 meses. Hoje fez 3 meses. 3 meses. Meu Deus. Meu milagre. Pouquíssimo tempo. Por que milagre? Nossa, foram 6 diagnósticos de impossibilidade de engravidar. 4 perdas. E no caso de Maristé, ela chama Maristé, no caso de Maristé, antes de ter Maristé, eu tinha recebido já o último diagnóstico. Se for realmente um sonho, insiste, mas se não for um sonho, pensa em adoção, já desiste, vai para outro objetivo, porque é muito difícil. Eu tenho uma doença autoimune, e por conta dessa doença autoimune que não tem cura, o meu corpo ele reconhece um feto como um corpo estranho. Então, todas as minhas gestações não iam à frente. Ele tenta expulsar, né? Ele tenta expulsar. E aí, por isso que a gente fala, né? E, de fato, ela foi um milagre. E eu lembro que no dia 29 de junho foi minha última perda do ano retrasado. Foi minha última perda. A gente tem uma capela em casa. E eu estava em oração com 2 amigas. A gente nunca se prestou a vitimismo em casa, nem eu, nem meu esposo. Então, todas as vezes que a gente perdia, que acontecia alguma coisa, de alguma notícia, de algum diagnóstico, a gente sempre orava junto e seguia. A gente não dava bola para aquilo, ou ficava lamentando e chorando. Eu não consigo engravidar, a gente quer ter filho e tal. E, de fato, foi uma experiência dessa. No dia 29 de junho, minha última perda, eu falei, perdi, não consegui horário para fazer uma consulta, só tinha horário mais tarde, por volta de 2 horas da tarde. E aí eu fui para a capela rezar com essas 2 amigas, meio-dia. Durante a oração, o Senhor me levou para um lugar que parecia uma igreja. A estrutura era de uma igreja durante a minha visualização nessa oração, mas o piso parecia de uma lanchonete, de alguma coisa assim, de um salão de festas. Então, eu percebi que não era uma igreja, era um salão celestial. E eu me via deitada numa maca e via alguns anjos trocando sangue, uma espécie de instrumentos para trocar meu sangue. E quando eu olhava para eu tinha aquela visão do que estava acontecendo, eu via que estava sendo feita uma transfusão. E Jesus, na distância, me olhando, rindo muito, como se estivesse feliz com aquela situação. E aí o Espírito Santo colocava no meu coração que estava havendo uma transfusão de sangue naquele momento. E o Senhor me deu uma palavra de ciência, a gente fala sobre isso na igreja,
E nessa palavra de ciência ele falava que tinha sido minha última perda, que naquela casa não haveria mais morte alguma. Nossa, arrepiei. E a minha doença, ela situa na região da garganta, da tireoide. E aí essas outras amigas rezando comigo, elas tiveram a mesma visualização, sem me falar, e a gente rezando naquele momento. E aí eu comecei a enxergar um colar nessa região do pescoço. E eu falava, nossa, elas dedicadas a mim aqui, rezando comigo, e eu pensando em bijuteria. Eu pensava assim, é uma visualização humana. Eu não estou com o coração colocado aí, posto direto na oração. E aí eu continuava visualizando aquele colar dourado na minha garganta. Quando que uma amiga falou assim, ó, na visualização que o senhor me dá, ele coloca um colar protegendo e isolando a sua tireoide. Então, a partir de agora, essa glândula, esse órgão, ele não vai ter o poder mais de destruir nenhum feto, nenhuma vida que o senhor colocar aí, que o senhor depositar. E, de fato, aconteceu isso. Então, eu saí daquela oração muito grata, no dia do meu último aborto, sangrando ainda, e eu lembro que eu consegui a consulta 2h da tarde, isso era por volta de meio-dia. E quando eu cheguei na consulta, a médica que me atendeu, ela falou assim, você não está grávida? Eu estava sangrando. Eu falei, não, eu vim para ver se a gente precisa fazer curetagem e tal. Ela falou, não, você não está grávida. Pode tirar lá os meninos. E aí, ela começou a fazer os exames, ela falou assim, ó, o seu útero, ele tem a estrutura e a composição hoje de alguém de 15 anos. Não existe um feto aqui, não existe sinal de aborto aqui. E aí eu lembrava da oração, que o Senhor, ele limpava, fazia a transfusão de sangue e ele estava me retirando, ele estava limpando completamente aquela perda, ele estava retirando qualquer sinal de derrota, qualquer sinal de tristeza, de situação de morte que havia ali. Ela não entendeu, eu entendi, fui embora, eu lembro que eu passei em Lu, comprei um buquê de flores e fui depositar aos pés de Nossa Senhora. Com muita gratidão, coloquei 3 flores simbolizando os 3 filhos que eu havia perdido, Tito, Maria e Augusto. E aí eu deixei aquelas 3 flores. Falei, Jesus, eu confio na tua promessa, eu estou grata, eu estou sangrando, mas eu estou grata porque eu confio hoje na tua promessa, naquilo que o Senhor tem para mim. E eu lembro que em novembro, mais ou menos, o Senhor me deu uma composição, eu nem gravei ainda, vou gravar essa canção, uma canção sobre um filho que viria. E eu compondo essa canção na madrugada, em oração em casa, um outro amigo de igreja que não sabia que eu estava rezando por essa situação, o Senhor deu uma melodia de uma música para ele. E ele sonhava comigo, ele tinha a melodia dessa música, Rafa Nilo. E eu falei, Rafa, eu compus uma música. Ele falou assim, o Senhor já me deu a melodia dessa música, em oração. Meu Deus. E foi uma música, né, feita para Maria Esther. Diante de todos esses sinais, meu último sinal foi em dezembro na igreja. Eu estava ministrando uma oração de cura e libertação, porque eu canto na igreja. E aí uma moça que nunca me viu na vida, ela é de São Paulo, ela estava passando férias aqui em Salinas, e aí eu lembro que ela mandou um recado para mim através de alguém. Ela fala com aquela moça que estava ministrando a oração de cura e libertação que o Senhor vai depositar um filho, que ela está grávida, que o Senhor depositou um filho no ventre dela. Essa pessoa, chocada com o recado que essa moça me enviou, falou assim, você conhece a história dela? Você sabe que ela quer engravidar? Não, eu não sei de nada, não sei quem é ela, eu sei que o Senhor me pediu para falar isso. E, de fato, passado acho que 2 semanas, eu fiz o exame e eu estava grávida. Então, o Senhor cumpriu aquela promessa toda de que não haveria mais morte. E aí você me pergunta, você fez algum tratamento depois daquele aborto? Houve algum tratamento para que essa doença regredisse, para que as coisas mudassem? Não. Nada. Então, Maria Esther, de fato, ela é um milagre na nossa família. Não é que você sente como um milagre, é um milagre, de fato. Ela é um milagre. Meu Deus, eu fiquei arrepiada inteira. Ela é um milagre. Maria Esther, ela é um milagre tão vivo, que eu lembro que assim que ela nasceu, eu recebi 2 testemunhos de pessoas que engravidaram, escutando o meu testemunho. E quando ela completou 2 meses, eu recebi o testemunho de uma médica que atendeu Maria Esther, que queria engravidar, não conseguia engravidar. Ela atendeu Maria Esther para fazer um exame de rotina de 2 meses, e ela me mandou mensagem. O dia que eu atendi Maria Esther, eu descobri que eu estou grávida. E ela também tinha a impossibilidade de engravidar.
Então, Maria Esté, onde que ela passa, de fato, a graça acontece. Que bênção, meu Deus. Nossa, eu fiquei emocionada aqui. E durante a gravidez, a gestação, você teve algum problema? Não tive nenhuma intercorrência. Tudo tranquilo, não tive enjoos. Tanto que eu descobri a gravidez já estava avançada, né? Porque eu não tive enjoos, eu não tive problema nenhum com a gravidez, não tive sintomas, os sintomas desagradáveis que todo mundo fala, eu não tive. Até brinquei que eu não ia contar vantagem em relação a isso até chegar ao 3º mês, mas não tive enjoo, não tive problema com nada. E aí consegui treinar a gestação toda, consegui manter minhas atividades profissionais, tudo ok. Eu treinei no dia de ganhar a Maria Esté. Eu vi, Sabrina postou. Você treina com Sabrina, né? Ela até comentou que no seu casamento, acho que você treinou antes. Sim, no meu casamento. No dia do meu casamento, eu treinei. No dia do meu noivado, eu treinei. Ela brincava, falava comigo assim, Maria Esté vai nascer aqui no estúdio. Eu falava, será? E aí, literalmente, eu treinei no dia de ganhar a Maria Esté. Mas o doutor Alexandre, meu obstetra, ele fala que eu quase ganhei Maria Esté dentro da live. Você fez uma live, eu lembro. Uma live beneficente para a Vila de Santa Cruz, um projeto que a gente tem. E aí ele fala que Maria Esté quase nasceu dentro daquela live. Você é católica, né? Sim. Qual a sua relação? Eu ia te perguntar qual a sua relação com Deus, não tem nem que perguntar, né? Depois desse testemunho, não tem que perguntar qual a sua relação com Deus. Mas e com a igreja? Qual a sua relação com a igreja? Eu já tive uma relação muito problemática com a igreja católica. Na verdade, eu entrei na igreja católica para tentar destruir a igreja. Então, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a querer estudar, a comprar muito material para tentar destruir a igreja. Eu morava em frente à igreja, eu ficava assim, abismada como que as pessoas elas iam com tanta fé, com tanta devoção, com tanta obediência para um lugar, e aquilo incomodava meu coração. E aí comecei a comprar livros de história, comecei a buscar assuntos relacionados à Igreja Católica, eu tinha pavor de imagem de santos, tinha pavor de Nossa Senhora, mesmo após ter entrado na igreja, eu participava de Santa Missa, mas eu não rezava terço, eu não entrava em momentos que tinha a presença de Nossa Senhora. Caramba. Eu tinha pavor. Mas você frequentava outra religião, outra igreja antes? Não, fui batizada na Igreja Católica, um batismo meio de conveniência. Nunca tinha tido uma experiência ainda com Deus, de fato, e tive essa experiência dessa forma. E aí eu lembro que eu tive uma crise depressiva muito forte, 3 crises depressivas. Cheguei a tentar suicídio 3 vezes. Na última vez que eu tentei suicídio, e eu comecei a estudar sobre a igreja, eu comecei a amar a igreja. Comecei a apaixonar pela igreja. Vi que tudo ali tinha um sentido, era real, dava para tocar, dava para entender, tudo tinha realmente um motivo. E aí eu lembro que minha primeira experiência com a igreja foi um encontro lá em Montes Claros, no Toca Montes. E eu usava piercing no umbigo, usava um monte de coisa. E aí eu fui mais por curiosidade, porque eu estava acompanhada de amigos. Eu queria a presença desses amigos. Então, a troca era, eles jogavam sinuca e bebiam vinho comigo uma noite anterior. Em troca disso, eu iria no encontro com eles. E durante esse encontro, Padre Roberto Lettieri, ele ministrava uma oração com o Santíssimo passando no meio das pessoas e as pessoas repousavam. E esses amigos que estavam comigo, eles queriam muito esse repouso, essa experiência com o Espírito Santo. E eu fiquei no meio deles, à distância, e falava assim, nossa, esse velhinho é tão bonitinho, esse padre, tomara que ele não passasse por aqui, porque se ele passar por aqui, eu não vou repousar, eu não vou ter essa experiência, ele vai passar vergonha, porque eu achava que ele empurrava as pessoas. Uhum. E os meninos torcendo para que ele viesse até o nosso encontro. E aí eu lembro que quando ele começou a vir em nossa direção, dentro do meu coração eu falei, não vem não, porque eu não sou digna. Eu falei isso para mim, ninguém escutou. Eu falei, não vem porque eu não sou digna, não tenho dignidade. Já com crise de depressão, com a vida toda errada, toda esculhambada. E aí eu lembro que ele afastou todas as pessoas de anos de caminhada na igreja, e eu que não era de caminhada, nem tinha vínculo algum com a igreja, estudava a igreja para destruir a igreja, ele chegou de frente para mim e falou assim, você é digna sim. Nossa. Foi a última frase que eu escutei e aí eu repousei. Essa foi a minha experiência com Jesus. A partir daí eu queria frequentar a igreja, mas eu continuava ainda com as crises de depressão. Mas eu não aceitava a presença ainda de Nossa Senhora. E aí eu lembro que na minha última crise depressiva, já com pensamento de novo, de suicídio e tudo, eu lembro que eu morava em Montes Claros para estudar e eu entrei na igreja na Matriz. Não tinha ninguém na Matriz, e aí eu entrei na Matriz e só queria um lugar para chorar.
Eu não queria que ninguém me visse, eu não queria que as pessoas que moravam comigo me vissem, dessem notícia aqui para Salinas. Eu só queria ficar isolada. E aí, chorando, eu lembro que teve uma mulher que ela sentou do meu lado, me colocou no colo dela e foi me acariciando e foi orando comigo, até que eu repousei nesse banco. Eu estava até com um livrinho que eu tenho até hoje, tentando rezar o texto, mas eu não sabia sequer rezar o texto, até porque eu não aceitava muito Nossa Senhora. Eu lembro do rosto dela, eu lembro de tudo, do cheiro dela, e eu lembro que eu repousei. A partir dessa experiência, eu me senti muito bem. E aí nunca mais eu tive crise depressiva. Não tentei mais suicídio. E comecei a amar rezar o texto. Comprei esse livrinho e ficava feliz. Rezava o texto errado, mas rezava o texto do meu jeito, mas rezava. Então eu resolvi, passar 10 dias, agradecer essa mulher. Ela estava com a veste de ministra de Eucaristia. E lá nessa igreja, até hoje, na matriz em Montes Claros, existe um livro que chama Carômetro. Então tem todas as fotos com os funcionários e colaboradores da igreja. Você pode pegar o nome pela foto e tudo. E eu voltei para descrever essa mulher e para agradecer essa mulher. E quando eu cheguei na secretaria paroquial, eles olharam os 2 livros de carômetro que tinha na igreja e essa mulher não existia. Não existia nenhuma ministra de Eucaristia com as vestes, com aquela fisionomia que tinha me recebido no colo. Então, eu tive minha primeira experiência com Nossa Senhora. A partir desta experiência com Nossa Senhora, eu tive outras experiências com Nossa Senhora, mas essa me ensinou muito. Essa me ensinou principalmente a tolerância religiosa. O que você viveu com o Deus que você serve, o que você viveu com seu anjo da guarda, o que eu vivi com Nossa Senhora, nenhum protestante pode tomar. Ele não pode intervir, porque ele não pode fazer na minha vida o que ela fez. Ele não pode realizar aquela experiência que eu tive, é algo meu. Foi algo que me ajudou a subir um degrau, que me ajudou a sair de uma depressão. Outras pessoas tiveram experiência com ela e restauraram casamentos. Outras pessoas tiveram experiência com ela e tiveram a família ali reestruturada após uma enfermidade. Então, eu não tenho o direito de intervir, de entrar naquele meio e roubar essa experiência. É uma experiência daquela família. Verdade. Então, foi dessa forma que eu adquiri essa experiência com Nossa Senhora, com a Igreja Católica. E aí eu entendi que aquelas pessoas que passavam todos os dias na frente da casa da minha mãe, que eu achava que elas eram extremamente obedientes, que elas eram, na verdade, cegas, que elas seguiam algo que elas não entendiam, elas amavam, elas tiveram uma experiência que eu tive depois. Infelizmente, aos 21 anos. Poderia ter tido mais cedo, para viver isso mais cedo, mas não foi possível. Mas já foi bem nova, né? E sua família era católica? Sim, mas eles não frequentavam. Eu acho que as pessoas têm essa coisa com a Igreja Católica, porque tem muita gente que fala que é católico, mas não é, não segue, não vai à igreja, né? Então... Sim, verdade. Eu acho que fica assim É um pouco... verdade. As pessoas até perguntam, né? Quando a gente fala assim, a gente participa de várias reuniões na semana, eu uso véu na Santa Missa, a gente tem o costume de usar véu, a gente consagra, a gente faz jejum, a gente guarda os mandamentos, a gente vive, o namoro tem que ser em castidade e tal. As pessoas, qual igreja que você é mesmo? Qual religião? Parece. Não parece. Então, de fato, a doutrina católica, quando bem vivida, ela é maravilhosa. Ela é linda. O sentido real de batizar um filho com, no máximo, 3 meses, 4 meses. O sentido real dos noivos que celebram um matrimônio, não é o sacerdote. O sentido real da castidade. Qual o sentido dessa castidade? De guardar os dias. É incrível. É entender a doutrina. É entender a doutrina. Né? E viver. É diferente. E suas experiências foram experiências, assim... reais, né? Foram místicas. Nossa! Eu nem merecia, mas eu acho que eu tinha um coração tão duro. Eu penso muito assim, eu ainda não mereço, mas eu acho que eu tinha um coração tão duro, tão frio em relação a acreditar. Eu era tão cética que foi a única forma de Jesus me encontrar. Verdade. Ele precisou se expressar, ele precisou manifestar claramente para que eu pudesse ser acreditar. Muito real, muito né? real, muito claro, para que eu pudesse acreditar. Então, você... foi curada da depressão, foi Sim. totalmente direto ligado com a igreja, né? Foi Sim. dentro da igreja. Foi dentro da igreja. E aí depois eu tive uma ajuda profissional de um psicólogo em Montes Claros, tive a ajuda de Carla Silva, maravilhosa. Incrível, que veio ainda aqui. Me acompanha, ainda faço terapia com ela, que teve aqui, né? Um episódio incrível. E aí eu segui com acompanhamento profissional, que é muito importante. Mas eu acho que hoje, em todas as áreas, não só a depressão,
enfermidades como câncer, como um sonho que você tem de realizar, como de engravidar, você precisa ter uma ancoragem espiritual, seja ela qual for, mas é necessário que você entenda a sua pequenez diante desse mundo imenso e se ancore a alguma coisa. É interessante você falar isso, importante, que tem médicos, né? Tem acompanhamento médico, as pessoas não é só ir para a igreja, né? Não, com certeza não. Você recebeu um milagre, mas você ainda tem acompanhamento, né? Sim, eu recebi um milagre, tanto na questão da depressão como da gestação, mas eu continuei cuidando da minha saúde, continuo fazendo tratamentos médicos, né, para acompanhar a doença de Hashimoto. Então, não é só sentar e rezar, não. Aquilo que é possível para o homem realizar, o homem deve realizar. É como em bodas de Caná, João 12, é como encher as talhas. Jesus transforma a água em vinho, mas os serventes precisaram carregar as talhas. Nós precisamos carregar nossas talhas. Muitos milagres não acontecem porque nós ainda estamos aguardando Jesus carregar as talhas. O milagre da água para o vinho é dele, que é impossível a gente, mas o carregar as talhas não. O carregar as talhas tem que ser nosso papel. Nossa. Ô Flávia, você casou com quantos anos? Casei Nessa idade você não era casada não, né? Qual idade? 21 anos? Não. Eu casei com 35 anos. Hoje eu tenho 40. Gente. Vem gente aqui que é mais velha que eu, falando, nossa. Hoje eu tenho 40 anos. Nossa, 40 anos. 40 anos. Então faz tempo isso, né? De 21 anos. Tem, faz um tem muito tempo. Nossa. Cara, gente, eu tô impactada com o seu testemunho. Que bom. Impactada, pode de ajudar verdade. alguém. E que bom, né? Outras pessoas ouvirem isso. Eu acho que muita gente tem que ouvir. Você perguntando sobre o podcast, né? Como surgiu essa ideia do podcast? É exatamente isso, né? Fazer com que muita gente escute histórias assim, né? Que isso inspira muito. E hoje, então, Maria Esther tá fazendo 3 meses. Maria Esther hoje faz 3 meses. Ela já foi batizada? Não, ela vai ser batizada esse mês agora. A gente fez o curso, né, a preparação. Eu estava grávida ainda, porque os planos era batizar Maria Esther já quase recém-nascida. Aí, por questões médicas mesmo, não foi recomendado que a gente saísse com ela e tudo, mas ela vai ser batizada esse próximo mês aí. E eu tenho certeza que vai ter uma história incrível para contar também desse Tomara. batismo. Com certeza. Ô, Flávia, você falando sobre saúde. Você sempre cuidou assim da sua saúde, que eu vejo que você treina, né? Qual a sua relação assim com a saúde? Gente, eu detesto Atividade treinar. física. Sério? Eu xingo a mãe de todo mundo que me treina, que está comigo. Mentalmente eu xingo. Eu detesto treinar. E sou sanguínea, né? Meu temperamento é sanguíneo. Então, tudo que eu começo, tecnicamente, eu não teria que terminar. Mas, graças a um processo de cura interior e autoconhecimento que eu fiz com Carla Silva, eu comecei a dominar, a minha personalidade começou a dominar o meu temperamento. Então, eu tenho poucos traços de sanguínea. Disciplina não é pertencente ao sanguíneo. Disciplina é algo do colérico, do melancólico. E eu consegui essa disciplina na raça mesmo, a partir de necessidade. E é assim com questão de treinos. Eu detesto treinar. Eu vou todos os dias ainda lamuriando, reclamando mentalmente, mas eu vou. Eu tenho intolerância alimentar. Gente, eu amo bolo de aniversário. Eu queria comer todos os dias bolo de aniversário. Eu sou intolerante a camarão, a abacaxi, a carne suína, a qualquer coisa que tenha trigo e lactose. Todos os dias eu vou querer comer essas coisas, mas são coisas que eu sei que aceleram o meu processo da doença de tireoide, né? Da doença de Hashimoto. Então, é algo que eu vou blindando, que eu vou me controlando. Então, essa questão do cuidar da saúde foi uma necessidade. E, a partir daí, eu adquiri uma disciplina, por necessidade mesmo. Você falando aí dos alimentos que você é intolerante, você descobriu isso com Carla? Foi. Através do exame da biorressonância, eu não acreditava nesse exame. Eu preciso mergulhar fundo naquilo que vai me oferecer para eu, de fato, acreditar. Eu comecei a estudar sobre biorressonância, não acreditava. E aí eu cheguei num ponto em que eu estava com um tratamento de medicina tradicional há 6 anos. 6 anos tomando medicação, 6 anos mudando de médico, 6 anos gastando um rio de dinheiro, e eu não tinha melhora no meu quadro. Aí eu falei, não está dando certo lá, eu vou tentar aqui.
E, de fato, meu anticorpo, que é o que causa a doença, ele baixou, assim, em 62 dias. Eu tive uma regressão muito boa. Eu tive regressão de sintomas, do inchaço, da sonolência, que é o que causa. Tive regularidade hormonal. Tudo melhorou. E aí, quando eu fui partir para exames clínicos mesmo, eu queria comprovar se tinha funcionado ou não. Lá estava comprovado que realmente tinha funcionado. Então, descobri a alergia, a intolerância alimentar a partir desse exame, fiz a dieta, me comprometi com isso e eu tive resultados. Então, esse exame, ele envolve você descobrir alergias, intolerâncias, órgãos que estão funcionando bem, órgãos que não estão funcionando bem, o que te faz bem, o que não te faz bem. É muito interessante e é muito personalizado. Sim, eu fiquei assim, super interessada. Ela atende lá na clínica, Atende, né? ela vai atender, inclusive, na semana que vem, na terça e quarta-feira. A última data dela, esse ano aqui em Salinas. Eu quero muito fazer, nossa. E aproveitem, gente, ela é muito metódica e muito, muito cuidadosa com esse tipo de exame. Então, assim, ela está ganhando muito mercado, ela já atende em Belo Horizonte. Inclusive, hoje ela está em Belo Horizonte. Daqui uns dias, talvez, a gente não tenha mais tanto acesso. Como que você conheceu ela? Conheci Carla. Carla é uma pessoa, para quem não sabe, Carla fundou uma comunidade, Carla cuidava de pessoas carentes e tal, muito engajada na Igreja Católica. E eu conheci Carla numa missão que eu fui servir na cidade dela, São João da Ponte. Uhum. E aí, nessas missões da Igreja Católica, as pessoas oferecem casas para ficar. Então, você me oferece sua casa e tal, mesmo que eu não te conheça. E ela ofereceu, ela abriu as portas da casa dela para acolher algumas pessoas aqui de Salinas. E eu era uma dessas pessoas. E eu fiquei encantada com Carla, com a sabedoria dela, com a paciência dela. E, a partir daí, a gente fez um longo trajeto de amizade. Hoje, ela é minha madrinha de casamento. Passei pelas mãos de Carla para terapia de cura interior. Fiquei isolada lá nessa comunidade que ela tinha durante 15 dias para me conhecer, que foi um processo assim, incrível também. Que as pessoas acham que meu look do dia veio de consultoria de imagem. Não veio, foi uma mudança interior. Foi me conhecendo, sabendo o que eu queria e o que eu não queria. Que a gente conseguiu mudar isso aí. É interessante você falar isso, que eu fiz um curso PNL esse final de semana, foi uma imersão, assim. E foi exatamente isso que você falou, que a gente aprendeu lá, que às vezes a gente acha que muda comportamento, né? Mas você precisa mudar algo muito mais profundo, que isso vai refletir no seu comportamento. É sobre isso. E essa questão de look, então você nunca fez consultoria de imagem? Fiz consultoria de imagem com Kelly, sou muito grata a ela. A gente fez consultoria tem mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, acho que uns 4 anos. Aí ela fez aquela parte que a gente descobre qual cartela que é, igual a minha verão, né? A coloração, minha verão suave. Mas eu sempre gostei de me arrumar. Eu sou filha de alguém que tem loja de roupas. Então, desde pequena, minha mãe sempre foi cuidadosa e zelosa em relação a isso. Só que eu não tinha um estilo definido. E por que eu não tinha um estilo definido? Porque eu não me aceitava. Pode não parecer, mas eu tinha problemas seríssimos. Um dos motivos da minha depressão era a minha autoimagem. Então, eu me via como a pessoa mais feia do planeta. Tinha distorção de imagem. Totalmente. Eu me via completamente feia. E isso fazia com que eu não me comunicasse, eu não conversava com as pessoas. Eu não levantava no pré-vestibular que eu fazia, eu não levantava para ir ao banheiro, porque eu imaginava que as pessoas estavam me reparando porque eu era feia. Então, havia ali uma falta de aceitação imensa em relação a quem eu era. E chegou ao ponto que eu tinha um cabelo bem grande e aí eu convivi com algumas pessoas e elas não me aceitavam também. Olha o perigo com quem a gente anda, né? Sim. Como a gente se comporta, reflete aí com quem a gente anda. E aí ela falou assim, vamos cortar o cabelo dela? Como assim, gente? E aí resolveram cortar meu cabelo. Para que eu ganhasse aquela amizade, para que eu fosse aceita naquela turma, eu falei, não, então vamos cortar. Vocês querem cortar, vocês podem cortar. E eu deixei que cortasse meu cabelo de uma forma que eu não gostava, para ser aceita. E quantas pessoas se vestem de uma forma que não gostam, que não faz parte do estilo, para serem aceitas? Quantas pessoas que trabalham num ambiente corporativo ali e talvez convivem com alguém que veste só blazer? Como as consultoras sempre me falam, Flávia, a gente recebe cliente que fala assim, eu quero vestir como Flávia. Uhum. Mas é o meu estilo. Talvez a pessoa está convivendo tanto com alguém que impõe isso a ela, que para ser aceita, porque ela não se aceita, porque ela não se ama, ela também quer adquirir esse estilo e ela acaba cedendo. A gente faz isso com roupas, a gente faz isso com o cabelo, a gente faz isso com o ambiente que a gente frequenta, a gente faz isso com os nossos sonhos. Eu lembro que, durante a faculdade, eu fiz odonto na Unimontes, eu lembro que todo mundo ali já sabia o que queria. E eu me formei sem saber o que eu queria.
E o primeiro curso de especialização que eu fiz não foi porque eu queria, foi porque eu me julgava tão feia e com inteligência tão baixa que uma colega resolveu fazer tal área. Eu falei, não, vou fazer tal área. Meu Deus! Porque eu achava que minha colega era mais inteligente do que eu. E era engraçado que na turma eles viam o meu senso estético apuradíssimo. Eles sempre elogiavam isso, mas eu não via isso. Nossa, a gente queria ter sua mão para a estética. Nossa, a gente queria ter o seu olhar para a estética, para fazer facetas. E eu não via, eu não enxergava essa beleza, eu não enxergava esse talento em mim. Mas eu queria sempre o talento do outro, porque eu achava que o outro estava sempre à frente. Então, não havia aceitação em nenhuma das áreas. Qual foi o momento de aceitação? Processo de cura interior. É uma espécie de PNL. Uhum. E aí fica um recado para os católicos que têm medo de fazer PNL. A PNL é praticamente um processo de cura interior que a gente realiza dentro da Igreja Católica. Só que hoje ele quase não é feito, quase não é acessível na Igreja Católica. Façam PNL, se conheçam. Reconhece aquilo que é trauma, reconhece aquilo que não é seu, reconhece aquilo que precisa ser esquecido, traz aquilo que é forte, que é seu, que é próprio, valoriza isso. A partir daí você vai entender o seu estilo, a partir daí você vai definir sua profissão, a partir daí ninguém vai te obrigar a seguir por tal caminho ou por tal caminho, a ceder em tal coisa ou tal coisa. Então, é processo de cura interior. Eu cheguei a utilizar umas saias que não tem nada a ver com o meu estilo, mas eu precisava ser aceita no ambiente que eu estava, então eu colocava aquilo como se fosse o meu estilo. Nossa, gente, eu me vejo tanto aqui, você falando assim. Mas então a consultoria de imagem te ajudou a definir o seu estilo? Sim, definir o meu estilo, me ajudou muito. Quem puder, quem tiver oportunidade, faça consultoria de imagem, ajuda muito. Existe uma inteligência naquele processo para a gente não comprar aquilo que não é próprio para a gente e a gente retirar também algumas coisas que não são próprias. Então, te dá um armário inteligente. Verdade. Né? Possibilita a realização de compras inteligentes, mas não adianta fazer consultoria de imagem se não tem aceitação interior. Você precisa se conhecer. O combo perfeito, eu diria que seria a PNL com consultoria de imagem. Verdade. Eu acho que seria perfeito. Porque não tem como, na superfície, né, na aparência, no comportamento, mudar alguma coisa se lá no fundo não mudar. Se não tiver nenhuma mudança. Verdade. É incrível. Nossa. Kelly foi lá em casa, né? E aí eu imaginei que ela fosse jogar um monte de coisa fora. E depois que ela saiu, eu percebi que parecia que eu tinha aumentado meu guarda-roupa. Parece que eu tinha muito mais opções. Então, eu falei assim, gente, parece que eu comprei um monte de peças e coloquei aqui. Eu não conhecia, né? Meu guarda-roupa foi incrível. E eu sempre achei estilosa. Inclusive, quando eu te vi grávida, eu falei, nossa, se um dia eu engravidar, eu quero ficar desse jeito. Sério? Eu acho que eu tenho um pezinho ali no dramático, sabe? Assim, eu gosto de coisas exageradas e tal. Eu tenho um pezinho lá. Mas eu não tinha muitas opções, assim, não tinha aquela ideia de juntar isso com isso. Aí parece que acende uma luz, né? Que ele, nossa, mas você já colocou isso com isso? Eu, não, isso com isso? Não. Aí quando coloca, eu, nossa, que legal, mas é desse jeito mesmo. E na gestação você ficou muito linda, né? Nossa, obrigada. Grávida. Umas fotos maravilhosas. Obrigada. Meu Deus do céu, gostei demais. E como é que foi o puerpério? Gente, puerpério é um inferno na Terra e ninguém conta. Verdade. Eu acho que as pessoas poderiam falar mais sobre o puerpério. As pessoas falam muito sobre os 2 anos, a crise dos 2 anos. As pessoas falam muito sobre cicatriz do parto cesárea. As pessoas falam sobre os enjoos, os terríveis enjoos, o ganho de peso, mas as pessoas não falam sobre o puerpério. Inclusive, eu acho que merecia um brinde quem vence o puerpério. Foi uma situação difícil. Eu entrei em um desânimo e uma prostração muito grande no puerpério. E que eu não tenho do que reclamar de Maria Esté, porque ela dorme assim, como um anjo, praticamente a noite toda. No início, praticamente a noite toda. E hoje ela dorme a noite toda. E eu tenho uma rede de apoio perfeita. Eu posso, de fato, dizer que é perfeita, né? Minha sogra, minha cunhada, minhas cunhadas, minha família me ajuda demais. Dormem muito comigo em casa e me ajudaram muito. Então, eu tenho pouco do que reclamar em termos de estrutura, em termos de passar noites em claro. E, mesmo assim, eu sofri com puerpério. Eu não me reconhecia emocionalmente. E ninguém fala sobre isso.
Ninguém me falou E sobre a gente isso não também. abre sobre isso porque você imagina que você é um peixinho fora d'água. Não, parece que só eu passo sobre isso. E parece, Flávia, que quando você tem toda essa rede de apoio, que Zoe também, quando ela nasceu, ela era perfeita. Zoe não teve cólica, ela não teve nada. E parece que fica mais estranho ainda. Fala, gente, mas Eu não tenho do que reclamar. eu não tenho do que reclamar, por que eu tô assim? E parece que vem uma culpa, né? O sentimento com é de isso. constrangimento. Minha Aham. filha também nunca teve cólica, nunca. A gente nunca precisou socorro por conta de cólica. A gente ficou até aguardando, 3 meses, a gente vai contar a vantagem, mas nós nunca tivemos cólica. Então, de fato, o sentimento é esse, constrangimento. Tem mulheres dormindo menos do que eu, tem mulheres com uma menor estrutura do que eu, tem mulheres sem rede de apoio, e mesmo assim elas conseguem superar, tirar de letra, e eu não. Uhum. Então, eu acho que esse assunto ele deveria ser muito mais falado, para que a gente normalizasse, para que a gente tivesse uma abertura. É como eu imagino o puerpério hoje, o assunto puerpério, como a violência feminina. Que as pessoas tinham medo de falar, porque não tinham, imaginavam que não tinham ajuda, imaginavam que não tinham apoio. Na verdade, as pessoas também queriam apoiar e não sabiam. Uhum. É sobre isso. E eu acho também, tem algumas pessoas, minha cunhada mesmo, ela passou um perrengue no puerpério. E aí, ela teve bebê 3 meses depois de mim. A filha dela é 3 meses mais velha que Zoe. E aí, ela mora em BH. Eu falava, você tá bem? Tudo bem, né? A bebê tá linda, maravilhosa. E você? Porque eu sabia como é que era, né? E você tá bem? Não, eu tô bem. Mas acho que também, se eu falar que não tô bem, eu ainda tenho que explicar isso, né? Por quê? E já acho estranho. Então, você, quando alguém te perguntava, você falava assim, não tô bem. As pessoas que estavam comigo, sim. Sim. As pessoas que estavam comigo, sim. As pessoas de internet que mandavam mensagem, não. Tô bem. Não, tô ótimo. Tudo bem. Mas as pessoas que estavam comigo, que realmente interessava, que precisava, né, saber, eu falava, não tô legal. Eu não tô legal. E é tão interessante, eu falo hoje, filho é cura real. Cura. Tenham filhos. Eu brinco até, eu quero que Maristé case cedo para ter filhos logo. Toda gestação, ela traz uma cura, o filho traz uma cura. Você aprende a ceder, você aprende a pedir ajuda, você aprende a amar, você esquece mágoa, você esquece rancor. As coisas pequenas ficam minúsculas, de fato. Então, o filho, ele é cura. E eu percebo que as pessoas só são piores depois de filhos se elas são muito ruins mesmo. Quem não melhorar depois de um filho é porque realmente a pessoa não presta. Porque filho transforma as pessoas. Transforma as pessoas. Então, houve uma cura nesse sentido e, de fato, eu me abria para quem que estava comigo e eles me ajudaram muito em relação a superar essa tristeza, sensação de desânimo. A verdade, a palavra é não se reconhecer. É não se reconhecer. É um novo mundo. E aí eu lembro que minha cunhada falava comigo assim, tudo que a gente passa no puerpério, a gente não esquece. Por isso que a gente cuida tão bem de você. E ela sempre me falava também que para o bebê sempre vai ter um apoio, sempre vai ter alguém preocupado. De fato, as pessoas perguntavam pelo bebê. E pela puérpera, não. Verdade. E eu tive um cuidado em relação a isso. Eu lembro que eu tive bebê em Taiobeiras. Quando a gente chegou em casa, nossa, minha família estava toda reunida, com balão, decorou a casa toda. Eu lembro que Paula, minha cunhada, que eu amo as 3 cunhadas, né? Samila, Paula e Gabi. E eu lembro que Paula estava nesse dia. Gabi não tinha chegado ainda, Paula estava nesse dia. Aí Paula pegou Maristé e falou assim, sobe, vai tomar banho, vai hidratar cabelo, dorme bastante. E eu ficava assim, sério? Eu falava assim, nossa, mas eu acabei de ter um bebê, eu não tenho que ficar cuidando dele 24 horas. Ela, não, eu vou cuidar. É o seu dia, é a sua tarde, você vai tomar um banho. Tira esse cheiro de hospital, vai tomar um banho e tal, e descansa e dorme tranquilamente. Então, eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, nossa, alguém me preocupou. Alguém, de fato, vai me dar um descanso oportuno e tudo. Mas eu acho que essa questão do puerpério tem que ser muito bem falada ainda. E a questão de treinar, eu também treinei a gestação toda, eu era super ativa, nada mudou assim na minha vida, sabe? Eu não tive enjoo, não tive nada. E eu acho que isso parece que piorou a situação do puerpério, porque ontem eu tava treinando e hoje parou tudo a minha vida. Sabe? Então foi muito esquisito. Eu acho que a mulher, quando ela já para de fazer as coisas um tempo, parece que ela já tá se acostumando com aquilo, né? Se preparando. E eu não, eu fui que nem você, assim. Então eu fiquei em casa parecendo que tava todo mundo vivendo, sabe? E eu tava parada lá, estagnada. Extremamente ativa. Escutei isso do meu médico maravilhoso que eu amo, Alexandre, um beijo. Me ajudou demais.
Uma das pessoas mais humanas que eu conheci e escutei de Carla Silva. Carla Silva falava comigo todos os dias, reduz. Você vai levar um susto se você não reduzir. Alexandre me atendia e falava, para. E eu não escutava. Eu pensava, parar por quê? Eu estou tão bem. Na nossa época agora, antigamente, não, na nossa época agora, gestação ativa é ótimo. Eu estou tão bem. De fato, o meu corpo fez bem. Porque eu consegui tomar banho no primeiro dia sozinha. Meu parto foi cesárea. Eu consegui tomar banho, consegui cuidar de Maristé tranquilamente. Não precisei tomar uma dipirona por conta de dor, de nada. Ok. Mas para o meu emocional, isso não foi legal. Eram duas vidas no mesmo espaço. É brusco, né? Ali, aquele... É isso. Nossa. Então parem, gente. Viu? Reduz. Escuta. Vai aos poucos. Vai aos poucos. Vai reduzindo para se acostumar. Porque é um susto, assim. Eu começava a chorar do nada. O Thiago chegava em casa, assim, eu tava chorando, assim, desesperadamente. E ele, mas o que tá acontecendo? Não sei. Gente, são coisas... Nossa. Vou falar uma coisa talvez que seja boba, mas foi importante para mim. Talvez aconteça com outras pessoas. Eu lembro que Ricardo é um pai maravilhoso. Ricardo é uma pessoa maravilhosa. É um super marido. Quem convive com a gente sabe sobre isso. E aí, Ricardo, ele sempre foi muito cuidadoso comigo. Muito cuidadoso mesmo. Ao ponto de, por exemplo... É tanto cuidado que ao ponto de, por exemplo, eu tá dormindo e aí Maristé, ela não chora, né? É uma criança que nem chora. Mas ela faz um barulhinho, aí eu escuto ele falando assim com ela, filha, não faz barulho não, mamãe tá dormindo. Então, aí ele sai do quarto para não me acordar e tal. Olha o extremo do cuidado de Ricardo. E nesse puerpério louco, olha o que passou na minha cabeça. Eu via Ricardo brincando com Maristé, cuidando de Maristé. Eu falava, ele não me ama mais. Sério? Nossa, Ricardo, ele não vai nem olhar para mim mais, ele só quer saber de Maristé, o amor mudou, o sentimento mudou. Então, hoje, no dia de hoje, quando eu paro para avaliar essa situação passada, eu falo, nossa, que loucura. Era uma mistura de queda hormonal com sentimental, não sei, mas eu imaginava isso. E isso não acontece. Olha o marido maravilhoso que eu tenho, mas eu não me situava em relação a isso. Então, por isso que é importante que a gente tenha esse apoio, alguém para clarear as nossas ideias, para falar, não, é coisa da sua cabeça. E eu acho interessante uma coisa que as pessoas me falavam. Algumas mães falavam assim, vai passar. Tudo que estiver acontecendo, você pensa que vai passar. Me dá uma raiva quando eu escutava isso, sabe? É que vocês não sabem o que eu tô passando, sabe? Que vai passar. Mas depois que passa, você olha e fala assim, realmente. Acho que ia arrepiar. Realmente passa. Mas quando você tá naquela situação... Gente, eu me sentia numa caixa escura. Você pensa que você vai ficar lá pro resto da vida, sabe? Parece que não vai passar. Eu olhava no espelho, assim... Porque você é outra pessoa, né? De fato. Você com é mãe, outras demandas, você com outras precisa cuidar, necessidades. sabe? Então, você é outra pessoa. E falava, meu Deus, será que um dia eu vou ser aquela... Eu pensava que eu não seria mais eu, sabe? Você me descreveu com esse sentimento. Eu falava, não, eu não vou mais ser aquela pessoa, não vou conseguir nunca mais ser aquela pessoa, sabe? Gente, era uma frase muito irritativa. Vai passar. Ai, que raiva. Era tipo isso. A sensação que eu tinha é, tá menosprezando o que eu tô sentindo. Minha dor é muito grande, não vai passar. É que você não sabe. Você não tá entendendo a quantidade de dor aqui, a quantidade de confusão mental. Não vai passar. E, de fato, você descreveu corretamente. De fato, depois passa mesmo. Passa. Alguém me falou, eu não escutei. Eu falei, gente, passa mesmo. Mas a sensação é de que não vai passar. E eu vejo hoje, assim, Zoe tá com 1 ano e 4 meses. Ela fez essa semana, 1 ano e 4 meses. E tem várias outras coisas na criação que passam também, sabe? No início, assim, 6 meses. Ai, vai tomar água, vai comer. E meu Deus, essa menina não vai querer água, não vai querer comer, não sei o que, aquela perturbação. Daqui a pouco tá com uma garrafa de água aí, bebendo água o tempo inteiro, em cima do sofá, não sei aonde, correndo com a garrafa de água. E fala, gente, eu me preocupei tanto com isso, sabe? Passa, tudo passa. Sabe, a gente fica com aquela preocupação, né? Ai, meu Deus, mas será que vai aprender a fazer isso? Ai, meu Deus, vai sim, calma. Daqui a pouco tá comendo sozinha e você preocupada. Ai, será que vai querer comer? Não vai querer comer, não quer isso, não quer aceitar isso. Daqui a pouco tudo tá acontecendo. E eu penso isso hoje. Eu falo, gente, não era só aquilo no puerpério, tudo passa. Daqui a pouco tá tudo tranquilo aí. Enfim, tenham filhos, né, Mar? Tenham filhos. A gente aprende, a gente amadurece muito com filho, querendo ou não. Eu acho que é o momento, assim, de você compartilhar mais genuíno, mais intenso que tem. Porque você compartilha sem esperar nada em troca, né? Você faz tudo, você se doa por inteiro por um serzinho ali. É doação, é entrega.
Entrega. E hoje as pessoas, elas fogem daquilo que é entrega. As pessoas fogem de matrimônio porque é entrega. As pessoas fogem de amizades muito profundas porque é entrega. Porque é doação. As pessoas fogem da maternidade porque é entrega. Porque é doação sem esperar nada. Eu acho que as pessoas estão ali no raso, né? No superficial. No superficial. Matrimônio não é para o superficial. Relacionamento de amizade não é para o superficial. E maternidade não é para o superficial. Não. Você falando aí do seu marido, eu lembrei de Tiago. Nos primeiros dias, assim, eu estava no quarto que dava para ver o portão. E de início eu falei, eu não quero que ninguém venha em casa. Assim, minha família, tava todo mundo ali, né? Tinha muita gente, minha rede de apoio incrível, assim, perfeita. Mas tinha amigos e tal, o pessoal do trabalho. Não, a gente pode ir ver. Não, gente, agora não. Não venha. Quando eu puder vir. E assim, eu não tive medo de falar, sabe? Eu acho que, assim, graças a Deus eu não tive. Eu tava me sentindo horrorosa e peito sangrando e, sabe? Eu tive muito problema com a amamentação e aquilo mexeu muito com o meu emocional, sabe? Eu queria amamentar, eu queria ter parto normal, não tive, sabe? Então, mexeu muito comigo. E aí, eu lembro que eu tava amamentando Zoe, assim, sentada no quartinho dela, eu vi Tiago entrando com um homem em casa. Eu falei assim, eu vou matar Tiago, sabe? Ele tava vindo com um amigo dele, por que ele trouxe alguém? E aí, quando chegou na porta, foi o Hugo Farias, cabeleireiro, ele foi lá, o Hugo falou, não atendo em casa, né? Ele falou, por favor, me ajuda e tal. Acho que foi até Luciano, falou, Maiane, vai lá. Ele levou o Hugo lá em casa pra lavar meu cabelo, bonitinho. Pra escovar meu cabelo, sabe? Meu bem, pra você se sentir melhor. Gente, isso assim, sabe? Eu falei, meu Deus. São pequenos gestos. São pequenos gestos. Isso pra mim foi assim, foi incrível, sabe? Ele levou o Hugo, eu falei, meu Deus, eu não acreditava naquilo, sabe? Sério. Engraçado, eu já tinha medo de ficar sozinha. Sério? Um dos motivos da minha ansiedade era ficar sozinha. Eu tinha pavor de ficar sozinha. Eu queria ficar sozinha. Eu tinha pavor de ficar sozinha. E, na verdade, assim, as pessoas, com muito respeito, as pessoas não iam me visitar. Graças a Deus. E aí eles estavam rindo até. Minha casa tem muito vidro. E essa semana a gente estava rindo, porque na varanda do meu quarto ficava sempre uma marca no vidro, e era sempre minha testa, porque eu ficava tão ansiosa, querendo ver pessoas. Minha sogra mora em frente, que eu ficava o tempo inteiro, vai vir alguém? Tá chegando alguém? Tal. E aí eles ficaram rindo dessa marquinha. Eu, na verdade, eu tinha pavor de ficar sozinha. Eu queria muito que tivesse sempre pessoas. Tinha gente comigo, mas eu preferia ficar sozinha. Não. Eu queria chorar sozinha, sabe? Na verdade, eu ficava um período do dia sempre sozinha. E esse período era tenebroso para mim. Eu tinha crise de ansiedade, tinha crise de choro, porque eu não queria ficar sozinha. Eu acho que foi por isso que eu nunca ficava sozinha, sabe? Eu sempre fui acostumada, assim, eu fazia minhas coisas todas e tal, e daqui a pouco tem um monte de gente ali, né, fazendo as coisas por você e tal, e entra e arruma o guarda-roupa e faz as coisas, e eu ficava assim, meu Deus, me sentindo talvez invadida, assim, sabe? Eu não posso fazer nada, inútil, não sei. E a gente faz tanto, né? E por aquele bebê, e mesmo assim eu me sentindo inútil, né? Sem produzir. Nossa, mas é terrível. É muito terrível. E no meu caso, por exemplo, eu tive a gestação toda saudável, muito tranquila mesmo. E aí, depois de 3 dias que eu tinha ganhado Maria Esté, eu tive que ficar internada, porque eu tive uma crise de hipertensão. Nunca fui hipertensa, não tive complicação, mas eu tive uma crise de hipertensão possivelmente emocional, porque eu sofri muito no parto, com dor e tal, enfim. E aí eu tive que passar essa separação, de ficar 48 horas no hospital, longe de Maria Esté. Então, isso me gerava mais ansiedade. Quando eu voltei para casa, eu voltei mais ansiosa ainda. Por quê? Com medo de ter que voltar para o hospital. Sim. Então, o tempo todo que eu sentia alguma coisa, eu falava, nossa, eu vou ter que voltar para o hospital. E isso gera ansiedade, daqui a pouco tem que voltar para o hospital por causa disso, né? Eu era assim, ir para amamentar, aí eu ficava preocupada demais. Será que vai ter leite daqui a pouco? Aí eu ficava preocupada demais, não conseguia comer, não conseguia beber água nem nada, porque eu, quando fico ansiosa, não consigo me alimentar. Nada desce na garganta. Aí o médico falava, mas não vai produzir leite assim, né? E são coisas tão desagradáveis que a gente recebe, assim, alguém fala assim, mas não tá saindo leite? Não, mas tá pouco? Nossa, ela não pegou direito? Meu Deus, mas e vão coisinhas assim, né? São pequenas coisinhas nesse sentido de amamentação que vão deixando a gente mais ansiosa. E a dificuldade de amamentar, ela vai piorando. Se ficar ansiosa, vai piorar. Aí não vai vir leite, não vai... Nossa, é muita coisinha. Mas é um período terrível, assim. E eu falo que as pessoas precisam ouvir sobre isso. Não é só quem vai ter filho. Você precisa
ajudar uma amiga, ajudar uma irmã, sabe? É utilidade pública. É utilidade pública, gente. Saber como que a mulher se sente nesse momento. E É até quando ela fala assim, não tá tudo bem, entenda que não Às tá vezes tudo não bem. está tudo Às bem. vezes não é tá uma tudo forma bem. até de pedir ajuda. Uhum. Porque muitas vezes a gente quer falar que não está tudo bem, mas não consegue expressar isso. E tem umas que falam assim, meu Deus, ninguém vai entender isso, Não. né? Você não acha que ninguém Eu vai tive entender? esse sentimento, né? Então, assim, todo mundo procurando uma babá. Eu já tinha uma babá há 2 meses comigo, tecnicamente treinada, tudo certo. O consultório já funcionando sem minha presença. Uma estrutura boa, familiar, estrutura financeira. Então, por que reclamar? Como reclamar? Era até constrangedor. Uhum. E piora a culpa ainda, Sim. né? E como que foi, assim, a imagem pra você? Depois que você foi mãe, assim, no puerpério, você se cuidava, vestia bem, se arrumava? Cuidava. Essa questão da imagem, Carla até me fala sobre isso muito. Cada um tem um tipo de âncora. Eu falo muito isso com as pessoas. Tem pessoas que se ancoram em treinos, em esporte. Algumas pessoas se sentem muito bem, mesmo estando mal. Elas estão mal e elas usam o gatilho do esporte para melhorar. Outras pessoas, elas usam a bebida. Outras pessoas, elas usam a comunicação. Encontram com pessoas e isso faz com que elas melhorem. No meu caso, são 2 gatilhos. Eu me ancoro em comunicação, em organização e na questão do me cuidar. Então, quanto mais mal eu tiver, quanto pior eu tiver emocionalmente, eu me cuidar, isso me ajuda, me restaura, me dá caminho, me dá orientação. Se eu me organizo, se tudo ao meu redor estruturalmente está organizado, eu consigo fluir melhor, eu consigo me reorganizar também emocionalmente. Que legal. Então, não é uma vaidade. As pessoas precisam também respeitar isso. Não é para aparecer. É um tipo de âncora. Quando eu descobri, não sei. Como eu descobri, não sei. Mas, de fato, se eu me organizo, as coisas funcionam melhor para mim. E se eu não estou me sentindo bem e eu me cuido, isso também melhora. É tanto que lá em casa, minha rede de apoio falava assim, não, agora ela está bem. Eu comecei a organizar a gaveta, comecei a organizar a coisa. Não, ela está bem, ela melhorou. Ela está feliz agora e tal. Então, é um tipo de âncora. Então, nessa questão da gestação, pós-gestação, aí que eu me cuidava mesmo. Como eu ficava nesse desânimo, eu procurava ao máximo me cuidar. Óbvio, gente, não dava para ir no salão, para fazer, eu vou hidratar meu cabelo, essas coisas, não. Mas eu me cuidava com o que eu tinha ali, né? Eu tive também pontos positivos, segui uma dieta durante a gestação, então, com 9 dias pós-parto, eu perdi 9 quilos. Eu perdi 1 quilo por dia. E eu engordei, acho que 10,5 quilos na gestação e perdi 14 já. Só 10,5? 10,5. Eu engordei 18. Mas nos Mas 12 tá super primeiros bem dias, agora. eu perdi 12 quilos. Então, o seu metabolismo te ajudou demais. Eu queria que ficasse um pouquinho de quilo ainda da gravidez, mas não ficou. Eu tenho muito problema com peso, sabe? Pouco peso. Tenho dificuldade de ganhar peso. Entendi. Mas eu perdi muito rápido. Mas também nem comia, né? Quando eu tô ansiosa, Ansiedade, não como. Tem né? gente que com ansiedade come mais, né? Come muito. Eu não. Quando eu tô ansiosa, não como nada. Pois eu não me cuidava, não, viu? Assim, na medida do possível, né? Mas eu fiquei mal demais. Nossa Senhora. Eu ficava bem... Eu acho que eu não exagerei, eu não fiz nada exagerado, mas eu continuei seguindo o que eu fazia antes. Mas isso é autoconhecimento, né? Você sabe que isso... Eu sei que isso é bom para mim, né? Me faz bem emocionalmente. É a tal da âncora, então, que a gente aprende também em PNL. Façam PNL junto com consultoria de imagem. As pessoas precisam descobrir aquilo que impulsiona. Sim. Que de fato levam. E isso me ajuda muito mesmo. É tanto que é um sinal negativo de como eu não estou bem. Quando eu não estou bem, eu não me produzo, eu não me arrumo, eu não me organizo. As coisas ficam desorganizadas porque eu não estou bem. Reflete muito o meu interior. E as pessoas já percebem. Já percebem. Nossa, um assunto desse é um podcast inteiro. Só falando de puerpério. Entrou no puerpério e não quer sair mais. Você falou de imagem aí. Profissionalmente falando, eu vejo que você fala muito sobre imagem, Sim. né? Como que você acha que reflete isso? Em tudo. Olha que diferença. É importante que as pessoas entendam isso. Eu sempre gostei não. Eu sempre fui educada para andar arrumada, né? Minha mãe é dona de loja e tudo. Mas eu nunca tinha usado ainda a minha imagem de forma estratégica profissionalmente. Então, houve uma mudança em relação a isso. A retirada de calça jeans, a retirada de roupas de tecido de brim, a retirada do tecido rasgado, do jeans rasgado,
para roupas de alfaiataria, porque de fato atinge aquele público que é o meu público, porque é uma estratégia para o meu público, para vender para o meu público, porque faz conexão com a minha imagem. E isso é tão importante, tão importante. Eu trabalhei numa clínica que tinha alguém que trabalhava com estética. Não era a minha área. A pessoa fazia procedimento de harmonização facial e eu trabalhava com a área de faceta, clareamento, ok. Uma paciente da harmonização, da profissional de harmonização, que ela andava com roupas mais expostas, o corpo mais exposto e tal, ela me procurou querendo que eu fizesse a harmonização dela. Queria que desse uma opinião em relação ao preenchimento. E eu falei, não, fulana, doutora fulana de tal, ela é especialista nessa área, vai te entender muito bem, ela fez curso na USP e tudo. Não, mas você me passa segurança estética, eu achei que você que fizesse a área estética. Porque a minha imagem criava conexão com o público de estética. Sim. Então, é muito importante mesmo. E na minha equipe hoje, as outras dentistas, elas são também orientadas em relação a isso. Não apareçam, vocês podem se vestir como vocês quiserem, mas não apareçam com imagem de estudante. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente chega num consultório médico e passa um médico de tênis e calça, eu tenho certeza que em mochila você vai pensar que ele é um estudante, é um acadêmico. Sim. Fazendo estágio, é um internato que está acontecendo aqui, e você não vai ser atendida por ele, não vai desejar ser atendida por ele. Não tem como eu vender um sorriso esteticamente perfeito se os meus dentes não estão bem cuidados. Não alinha, não conecta com o meu público. Como, de fato, não tem como eu trabalhar numa sorveteria de blazer, alfaiataria e salto, porque também não vai comunicar com o meu público. Então, é utilizar a sua imagem de forma estratégica. E quem vai poder falar sobre isso são as meninas da consultoria. Uhum. Mas, no geral, o se cuidar, o tomar um banho, o se maquiar, o cuidar das unhas já demonstra, o chegar no horário já demonstra para aquele cliente, para aquele paciente que eu me preparei para ele. Não teve improviso. Não existe improviso. Eu não estou aqui, não caí de paraquedas e vim te atender. Eu sei do seu problema e eu estou aqui disposta, disponível, preparada para te atender. Realmente. E hoje você atua nessa área de harmonização? Não. Não? Depois você tem cara mesmo. Todo mundo fala sobre isso. Na minha clínica, a doutora Larissa, ela que realiza a parte de harmonização facial. É excelente nisso, no que ela faz. Inclusive, ela que cuida da minha harmonização. E eu trabalho com a parte odontologia e estética, facetas, clareamento, restauração, cirurgia e outras áreas. E não pensa entrar nessa área? Engraçado que falam muito comigo sobre isso, mas ainda não. Sério? Caramba. Eu acho que é por tê-la, né, na equipe, tá ali, tem sempre alguém para resolver para mim, então eu nunca pensei nisso ainda. Ainda não. Ainda não. Mas talvez, quem sabe. Né? Mas a sua equipe realmente é incrível. Eu vejo Lara Bruna. É Lara Bruna, né? É, isso mesmo. Nossa, ela tem uns jalecos, uns negócios assim. Eu falei, gente, ela é incrível, maravilhosa. E encaixa, acho que é em tudo, né? Em todas as áreas. O colaborador, a pessoa que trabalha com você, o colega de profissão, ele vai encaixando no mesmo perfil de sua equipe. Uhum. Ninguém ficaria ali se eu acho que não tivesse o mesmo perfil. Isso é legal. Kelly fala muito sobre isso também, né? Sobre a imagem que você quer passar. Sim. Talvez a outra dentista, provavelmente ela era melhor lá no que ela fazia, né? Mas ela não passa isso. Ela tinha uma imagem sedutora, uma imagem até jovial, mas não era uma imagem que conectava com o público dela, né? A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Da mesma forma, quando eu atendia criança. Então, havia toda uma transformação e por isso que era só nas sextas-feiras, na sexta kids, porque eu penteava o cabelo de uma forma diferente, mais romântica, mais infantil, e tinha lacinhos. E as roupas que eu utilizava também eram diferentes para conectar com esse público. Eu utilizava tênis ao estar colorido, que não vai vender procedimento estético, que não vai passar segurança para alguém que vai levar o pai para fazer uma cirurgia comigo. Vai achar que eu sou um estudante. Mas para alguém de 2, 3 anos, 4 anos, para um pai que está levando um filho ali, com certeza comunica. É quase que uma dentista personagem de televisão, de algum desenho animado. Você já voltou pro consultório? Já, tô atendendo já, viu, gente? Pode ir. E criança? Já tá atendendo? Criança, não. Criança eu deixei de atender há algum tempo, tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, porque eu não estava dando conta de atender em 3 áreas. Aí eu tive um desgaste até emocional.
Uhum. Eu não conseguia atender tanta demanda. Eu atendia 7 cidades. Era criança de 7. Não. Eu atendia região de 7 cidades, né? Odontopediatria em 7 cidades. Então, não dava conta. Mas hoje tem 2 profissionais, que é Lara, a doutora Cris também, que atende a demanda infantil lá no consultório. E Lara veio aqui, ela falou que ela tem essa conexão com criança. Ela falou, não sei de onde que veio, mas ela tem aquela conexão, né? Com criança. Ela gosta muito, a gente cria todo um ambiente com jalecos coloridos, de personagem, da Mulher Maravilha e tal. Uhum. Tira o dentinho, já ganha o picolé e tal. É bem legal mesmo. Ai, que legal. Tem que levar a Zoe lá. Leva sim. E quais outros atendimentos que você tem lá na clínica? Porque Carla atende lá, né? Atende profissional extra, odonto, só tem Carla, né? Que ela é terapeuta e faz o exame de biorressonância. Mas nós atendemos, o geral é só dentista mesmo, em todas as áreas de odontologia. Implantes, cirurgias, próteses, todas as áreas de odontologia. São uma equipe com 6 profissionais. 6 profissionais de odontologia, Sim, né? é porque, na verdade, só aparece minha cara, né? Na verdade, só eu topo aparecer na rede social, mas nós somos tem seu 6. nome também, né? Tem meu nome clínica, também. Então, tem Verdade. toda aquela conexão. Não tem como, né? A clínica é aqui em Salinas? Tem outro lugar, outra cidade? Não, eu atendo em Itaiobeiras também, mas a clínica é aqui em Salinas. Fica em frente à Academia F10. F10. Ali na região do centro, próximo à Praça Moisés Landei. Qualquer pessoa quiser. Inclusive, várias pessoas perguntaram, né? Onde é que Carla atende. Eu preciso de Carla. E ela tá com a agenda muito cheia. Ela viria atender um dia na semana, mas ela precisou abrir a agenda para mais 17 pacientes. Então, ela precisou também da terça. Nossa! Ela vai atender terça até mais tarde e quarta o dia todo. Será que ainda tem vaga, gente? A gente pode ver. Eu sei que ela estava com a agenda fechada. E era a última data de 2023. Nossa, novembro, né? Já. Novembro já. Só 2024. Nossa, que delícia conversar com você. Ah, gente, igualmente. Nossa, eu gostei demais. Que bom. Nossa, foi muito bom. Deixa eu te perguntar. Você só atende na área de odontologia? Você não presta nenhuma consultoria sobre nada? Também estou sentindo pressionada em relação a isso. Já tem 2 anos que estão me pedindo para abrir um curso sobre clareamento, dentro da área, né? De clareamento, de odonto. Já pensei em montar esse curso. Aí depois veio a gestação. E tive previsão de atender em Montes Claros. Comecei em Itaiobeiras, aí depois tive que desistir por causa da gestação também. Não tive como ir à frente. E já me falaram também para dar consultoria para empresas sobre essa questão de imagem, de atendimento ao cliente. Mas eu estou dedicada totalmente agora à clínica Maristé. Mas quem sabe eu não possa começar a pensar nisso aí. Eu já vi uma palestra sua em algum lugar sobre na Unip. Na Unip, né? Sobre imagem. O poder da imagem, da autoimagem na vida profissional. Então você já está aí, né? Dentro, né? Então não tem nenhum curso seu, Gente, não. Pois vamos Vai mais sair um livro quentinho. Eu escrevi um capítulo de um livro falando sobre isso, sobre imagem, para o livro que Carla vai lançar. Ano que vem tem. Eu escrevi um capítulo do livro. Isso, que é sobre legal. isso aí. E a música? Gente, a música caiu na minha vida de paraquedas. Você nunca tinha... Não. Eu tenho um Ministério de Cura e Libertação e de Pregação. E aí, a gente tem um projeto lá em cima, que é um projeto maravilhoso. Quem não conhece ainda, chama Vila de Santa Cruz. Esse projeto. A gente ganhou de uma pessoa que não quer falar o nome, 22 lotes. Há 12 anos atrás, o Senhor colocou no nosso coração de 12 pessoas, como se fossem as 12 tribos de Israel, que ele sonhava com um rincão, um local para Salinas, onde a gente pudesse evangelizar e cuidar de pessoas carentes. De fato, o empresário do nada não, por Deus, nos convidou um de nós e falou, eu estou com 22 lotes para doar, eu quero doar, e Deus falou que tem que ser para vocês. E aí nós recebemos esses 22 lotes, montamos a nossa associação. O projeto chama Projeto Vila de Santa Cruz, um rincão para 5.000 pessoas. Aí surgiu mais um empresário que também nos encontrou e falou que quando tiver a estrutura do refeitório e tiver tudo em andamento de horta, de tudo, ele quer manter, ele quer doar 300 refeições mensais para pessoas andantes, para as pessoas carentes que passarem pelo projeto. Tivemos o chamado de uma psicóloga que quer dar o trabalho voluntário lá, escolinha de violão, enfim. Presos de menor grau estarão lá para cultivar a horta, para vender produtos. É um projeto social, mas também de evangelização.
Isso, é lá mesmo, onde acontece o Alegraves todos os anos. E aí nós temos um grupo de evangelização neste local. E aí todo mundo começou a ir embora. Eu vou estudar, eu vou casar, eu não posso e tal. E aí meu esposo, que não deixa nada para trás, que tudo que ele começa, ele termina, ele falou, não, o grupo não vai acabar porque nós não temos músico. Eu vou entrar na aula de teclado e você vai cantar. Eu falei, como eu cantar? Você vai cantar. E aí começamos a fazer ensaios em casa, pagamos música, formação de música para outras pessoas também. Para não deixar acabar. Para não deixar acabar. E aí é muito engraçado, porque ali a gente está ali por força de vontade mesmo. Aí eu comecei a cantar, vieram mais 2 pessoas. Hoje ele toca muito bem, ele toca teclado. E a gente está levando esse projeto à frente. E você canta? Eu canto. E nunca tinha cantado antes? Não. Gente... Eu canto todas as quintas-feiras. Inclusive, amanhã eu tô lá cantando. Que legal. É um projeto lindo. A gente ganhou uma Kombi também. Muito Nossa. abençoada. A gente plotou a Kombi. Aí chama... Esqueci o nome da Kombi, gente. Eles colocaram um nome bem criativo lá. E essa Kombi, ela passa toda quinta-feira em vários pontos da cidade, gratuitamente, levando as pessoas para conhecer e para participar desse projeto de evangelização, todas as quintas. Que legal, quero conhecer também. A logo é bem linda, é bem bonita, né? Eu vi. Vila de Santa Cruz. Quem criou aquela logo? Quem criou aquela logo foi Anderson, que faz parte do projeto também. Anderson, médico, ele que criou o projeto. Nossa, Vila eu achei linda. Mas a vila tem uma história maravilhosa, incrível. E foi lá, inclusive, eu recebi uma profecia. A gente estava na terra, lá é muito desconfortável na época do Alegraves. Eu não tenho vergonha de falar isso, é muito desconfortável mesmo. A gente vai, de fato, para encontrar com Deus. E aí eu lembro que eu estava de olho fechado, e aí um cara de São Paulo, que nunca tinha me visto na vida, ele pegou e falou assim, tem uma mulher aqui que ela quer muito engravidar, e o senhor está concedendo a graça de te dar um filho, e o próximo Alegraves você vai estar com esse filho. Isso era setembro, o Alegraves foi fora de época. Fábio Lira. E aí, de fato, a profecia se cumpriu. E se você calcular, em setembro, ele profetizou. Então, no outro setembro, eu estaria com Maria Esté. E Maria Esté nasceu em agosto. Nossa. Se o Alegraves acontecesse em setembro desse ano, Maria Esté, de fato, estaria lá como prova viva do acontecimento. Mas o Alegraves foi adiantado para maio. Mas a profecia se cumpriu. Então, acontecem coisas extraordinárias lá. Muito extraordinárias mesmo. É um lugar maravilhoso, muito abençoado. Flávia, eu acho que conversar com você, te ouvir, assim, é praticamente um chamado para o espiritual, sabe? De verdade mesmo, assim. Tudo que você fala envolve milagre, né? Envolve, assim... E suas experiências são tão reais, assim, né? Físicas. Sim, que dá para tocar, né? Sim, então, assim, quando você... escuta, não foi só uma revelação, alguma coisa que a pessoa sonhou. Não, é uma coisa física. Então, para crer, é fácil, sabe? Nossa, que incrível. Ah, que bom. Gente, eu arrepiei tantas vezes durante esse podcast. Nossa, eu acho que eu vou assistir esse podcast umas 3 vezes depois. Nossa, foi muito legal, assim. E eu sou muito... Eu falo que eu sou muito, assim, sei lá, espiritualista, assim, sabe? Eu acredito muito nessas coisas, assim, eu sinto. Então, nossa, foi incrível. Incrível mesmo. Que bom. Amei. Você gostou? Muito, muito. Sério? Eu acho que a missão de vocês, ainda que vocês não saibam, talvez vocês até saibam, vocês ajudam muitas pessoas com testemunhos que acontecem aqui, com pequenas frases que ficam naqueles cortes de chamada. Eu acho que a gente consegue evangelizar e ser usado por Deus em qualquer situação, em qualquer lugar. Sim. Desde que a gente abra o coração e vocês abrem para isso acontecer. Então foi incrível. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, a gente que agradece, assim, gratidão por compartilhar, sabe, essas histórias e essas suas experiências. Gratidão mesmo. Foi incrível. Eu amei. Gratidão. Obrigada. Gostaram, meninas? Muito bom, né? Ela é incrível. Gente, encaminhe esse vídeo para outras pessoas escutarem essas histórias, essas experiências de Flávia. Mandem para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Gente, muita gente precisa escutar isso. Eu arrepiei muitas vezes aqui durante esse episódio. Foi sensacional, incrível, a gente falou de coisas incríveis. Curtam o vídeo, encaminhem esse vídeo para outras pessoas, se inscrevam no canal, ajuda a gente demais, e interajam com a gente lá nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais, e gratidão a vocês por estarem aqui com a gente, gratidão mesmo.
Muito, muito, muito obrigada. E sábado que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui, neste canal. Ai,